E agora? Agora eu preciso preencher os dados do relatório propriamente dito. Pessoal, quando eu for lidar com os detalhes do meu relatório, isso é sempre um laço de repetição. Mesmo que eu tenha um item só. Eu sempre enfio num laço de repetição. E agora eu tenho o quê? For. Aqui vocês têm que tomar um cuidado, porque isso é um for em um dicionário. Tá? Porque eu vou lidar com meus usuários. Se eu fizer for usuário em usuários, eu tenho um problema. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Quem que está dentro do usuário, dentro dessa variável usuário? Não, as chaves não é o valor. Tá? Então, olha lá. Vocês estão vendo que o que existe dentro da variável usuário é só a chave? Quando eu quero fazer um for em um dicionário, o for sozinho não resolve o meu problema. Tem várias formas de eu resolver isso, tá? A forma mais simples é fazer em ponto items. Ponto 1A. Lembra que eu falei para vocês em dicionário, né? O conjunto chave valor é um item, certo? Então agora eu quero que ele faça o meu for nos itens e não nas chaves. Só que isso retorna 2 elementos. Tá? Então eu vou colocar aqui o valor. Tá? Então o primeiro item é sempre a chave, o segundo item é sempre o valor. A segunda parte do item é sempre o valor. Tá? Agora, se eu imprimir, por exemplo, vamos criar uma string bonita aqui, só para mostrar para vocês. O usuário e o valor. Tá? Então, se eu imprimo isso, olha lá, a chave e o valor. Sacaram? Então, quando eu faço um laço de repetição para dicionário usando o método itens, ele me retorna duas variáveis. A primeira é a chave, a segunda é o valor. Beleza? Dúvidas? Não? Ok. Se eu tenho todas essas informações, agora eu posso começar a preencher minha linha, né? Então eu não vou tirar esse print daqui para vocês continuarem vendo. Por hora, né? Eu venho aqui, saída, .write. Eu construo a minha linha. Quem que é o primeiro elemento que eu tenho lá no meu relatório? O ID, certo? Então eu posso vir aqui, valor na posição ID. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, tem um ID, olha lá. Então eu venho aqui na posição ID. E já faço o quê? Justifico. Para ele ficar alinhado. Certo? Por quê? Porque o elemento que está aqui dentro, ó, é uma string. Opa, não é, né? É um inteiro, tá vendo? Esse método aqui é de strings, então eu preciso transformar num string. Certo? Olha lá. Peguei esse cara, que aqui dentro é um inteiro, transformei numa string, justifiquei com 5 caracteres. Sacaram? E agora eu faço isso para todos os demais. Próximo elemento, o próprio usuário. Eu venho aqui, valor, usuário, e justifico com o mesmo tamanho que eu pus para o cabeçalho. Certo? Próximo elemento, o espaço. O espaço em mega. Ele é o quê? Ele é um float. E eu tenho outro problema com esse cara, certo? A quantidade de caracteres depois da vírgula. Como que eu posso resolver isso? Usando o round. Tá? Eu poderia ter feito isso daqui já aqui? Poderia.
e deixa a minha vida mais fácil, certo? E é o que eu vou fazer. Então, eu venho aqui, round, com 2 posições depois da vírgula. Tá? Então, quando eu uso round, o elemento que vem depois da vírgula, lembrem lá dos primeiros exercícios que a gente fez, né? É quantas posições depois da vírgula que eu quero. Aqui eu quero 2. Tá? Eu já fiz lá em cima. Aqui? Eu não coloquei essa variável. Já fiz direto no retorno. Não tem problema. Dá igual. Dá mesmo. Tá? Aqui eu crio a variável para ser didático, né? Para mostrar o passo a passo. Mas sim, eu poderia colocar tudo no retorno. Funciona, né? Uhum. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para porcentagem já. Por quê? Porque vai ficar mais fácil, né? Eu venho aqui, round. Tá? Beleza? Aí eu toquei o ponto por vírgula. Aonde? Aí, aqui? Place, Sim, porque você transformou como para string, né? Antes de fazer isso, né? Isso. Não tem problema. Mas ali, no caso, é para fazer, né? Você vai fazer ainda. Não farei, cara. Não vai fazer? Tá? Então aqui, ó. Mesma coisa. Agora eu tenho. Vou transformar o espaço em string. Certo? Por quê? Porque se eu quero justificar ele ali depois, eu preciso que ele seja uma string. Tá? Só que aqui tem uma questão maior. Aqui, além de transformar este cara em string, do jeito que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que adicionar no final? MB. Então, o que eu posso fazer? Transformei em string, certo? E depois eu somo o resultado disso mais MB. Por quê? Porque eu posso juntar strings por soma, lembram disso? E agora, no resultado disso, eu ajusto o espaço. Por 18. Ah, professor, mas está virando uma zorra, não estou entendendo mais nada. Você pode construir variáveis externas para isso. Tá? Então, vou construir variáveis externas para vocês verem o que está acontecendo, porque está virando uma zorra, certo? Pessoal, no PEP 8, existe um limite de quantos caracteres você pode pôr numa linha. Vocês estão vendo que essa minha linha está ficando gigante? Então, eu estou extrapolando o limite. Tá? Então, agora eu posso fazer o quê? Eu vou separar. Então, eu vou dizer o quê? Que o meu ID não é um bom nome de variável, já adiantando para vocês. Tá? Então, eu vou trocar. Eu vou chamar de ident, que é o meu identificador, certo? Recebe o quê? Esse troço aqui, ó. E no lugar dele eu coloco a minha variável. Esse cara aqui é quem? Meu usuário. Então eu coloco esse cara aqui, e no lugar dele eu coloco quem? A variável. Certo? Essa tripa monstruosa aqui é quem? O espaço ocupado. Eu boto a tripa monstruosa aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui? String do espaço mais MB, 18 caracteres. Certo? Bem mais fácil de ver, certo? E, por último, eu tenho a porcentagem. Quem é a porcentagem? A porcentagem é aquela função que está lá em cima. Então, eu posso vir aqui. Porcentagem, passando quem? O espaço ocupado. E o total. Certo? Aí ele vai calcular a porcentagem. Lembre que eram os dois campos que precisava, né? Olha lá. Espaço ocupado, total. Isso me retorna o quê? Um float.
Agora eu venho, transformo em string. E eu preciso colocar o símbolozinho de % no final, certo? Então eu venho e somo essa string com símbolozinho de %. E todo este cara aqui eu justifico. Com 10. E o que eu tenho na última posição aqui? A porcentagem. E no final, pulo linha. Certo? Então, pessoal, todo esse processo aqui foi construir a informação que eu quero na linha. E isso aqui é o que vai aparecer. Tá? Cuidado com aquela tripa. Aquela tripa que eu fui fazendo no começo ali é proposital. Por quê? Chega um ponto que aquilo ali fica tão grande que fica difícil de entender. E o PEP 8 coloca como boa prática uma limitação em tamanho, que, se eu não estou enganado, são 79 caracteres. Tá? Então, aqui, ó, PEP 8. E vamos ver. Size. Claro que não vai ter fácil assim, né? Line. Maximum line length. Perfeito. 79. Tá? Beleza? Existem outras limitações? Existem, tá? Então, isso daqui é uma linha padrão. Se for um docstring, por exemplo, ou comentário, são 72. Você precisa saber isso aqui de cabeça? Não. Para que isso aqui serve? Tá ficando muito grande? Tá errado. Tá? Então, eu sei de cabeça porque eu dou aula disso. Então, é minha obrigação saber isso de cabeça. Tá? O teu código vai quebrar se tiver maior do que isso? Não vai. Tá? Isso é uma boa prática. Tá? Isso é uma boa prática. Beleza? Aqui. Se eu executar isso daqui agora, felizmente não deu nenhum erro aqui no caminho. Olha que beleza. Tá vendo que tá alinhadinho? Olha que coisa linda. Eu alinhei pelos megabytes, não pelo... Você alinhou à direita. Não, não tem problema, tá? Eu poderia ter feito isso. Então, olha aqui, ó. Eu vou aqui no espaço utilizado, ao invés de usar L, eu vou usar R. Tá? E aí, aqui, mesma coisa. Isso, até certo ponto fica assim. Né? Então, eu posso vir aqui. Para executar isso aqui, ó. Ele altera o alinhamento, lógico, né? Tem que alterar... Isso, pois é, porque daí eu teria que alterar este cara aqui também e colocar à direita, porque senão ele gruda, né? Alinho um à direita, o outro à esquerda, eles grudam, né? Isso. Mas eu poderia, nada me impede de fazer um à direita e outro à esquerda, né? Então eu posso fazer esse aqui tudo à direita, por exemplo. Ele faz à direita, não tem problema nenhum. Tá? E você tem razão, fica melhor, fica mais legível. Você tem toda a razão. Eu vou manter essa sua sugestão. Não é ruim. Tá? Beleza? Beleza. Falta ainda as duas últimas linhas, certo? Pessoal, as duas últimas linhas aparecem no meu relatório uma única vez cada. Então, isso eu faço fora do for, certo? Então, eu venho aqui, saída.write, espaço total ocupado, e coloco o meu total, já estava previamente calculado. Pulo linha, saída.write, espaço médio por usuário. Certo? Aí, se eu executo isso, eu tenho um relatório com a informação
quase completa. Por quê? Por causa da média, certo? Eu preciso arredondar. Tá? Mas o processo de arredondamento dela aqui, por que ele acontece, né? Antes aqui, me permitam só pular uma linha extra para embelezar o meu relatório. Tá? Por quê? Porque vocês estão vendo que eu estou calculando a média. Veja, o round está acontecendo onde? Lá dentro da minha função de conversão, certo? Vocês estão vendo que eu faço uma conta de divisão depois do arredondamento? Então, ele volta a desarredondar o processo. Então, aqui eu tenho que naturalmente arredondar de volta. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês fazem esse tipo de conta. Por quê? Eu arredondei uma vez, mas eu fiz uma nova operação de divisão, eu posso perder o arredondamento. Tá? Olha lá. E aí ele deixa bonitinho. Ah, professor, mas os números que deu aqui no meu deu diferente. Se a diferença é pequena, pouca discrepância, provavelmente o problema é onde você fez o arredondamento. Tá? Então, por exemplo, para poder manter o total mais próximo do fiel, onde que eu fiz o arredondamento? Depois que eu fiz todas as somas do total. Ó. Então, depois que eu fiz todas as somas com o número original, certo? E aí eu arredondei. Por quê? Porque arredondamento é um erro que propaga. Se você faz o arredondamento muito no começo do fluxo, arredondamento insere erro, tá? Então você transforma ele num número mais visualmente melhor ou mais significativo. Mas você introduz um erro. À medida que você vai calculando com esse número arredondado, você vai propagando o erro. Tá? E quanto mais arredondamentos você faz, mais erro você insere. Aí você pensa, aqui no espaço ocupado dá pouca diferença. E dá pouca mesmo. Tá? O próprio sistema operacional às vezes erra. Então, não é incomum de você ver, por exemplo, o disco está cheio. E aí você vai lá, faz uma listagem para ver quanto que está a ocupação e ele põe 99. Está errado o cálculo, só tem um erro de arredondamento. Eu já vi acontecer de aparecer 101. Tá? Erro de arredondamento. Simples assim. Tá? Então, erros de arredondamento propagam. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque aqui, para a gente, faz pouca diferença, certo? Mas e se errarem o arredondamento do teu salário? Você vai ficar meio puto, não vai não? Se for para baixo, mas se for para cima, você não vai. Tá? Mas no dinheiro, se você insere um erro de arredondamento, você pode ter problema, você tem perda. Para alguém vai ter perda, ou é você ou é o banco, mas alguém perde. Certo? Tem que ser exato. Existe um bug do Nubank, inclusive, com relação a isso. Tinha um tweet com... o Nubank tinha um bug, olha que bacana. Por problemas de arredondamento. Tá? Então, se você tentava transferir, tem lá, quer ver? Acho que era R$17,99 ou era R$7,99. Então, aqui, ó. Nubank, bug do valor. Olha aí que beleza. É o primeiro. Olha lá. Não deixava você transferir R$17,99. Por quê? Porque tem um bug. Isso não é um bug de arredondamento, tá? Isso é um bug conhecido do campo float. Mas não deixa de ser um problema. Tá? Então... Tem que entrar incomodado. Chatão que vai vir. A garrafa é tua também? Eu uso essa sala durante a semana, então eu vou deixando essas coisas e vou deixando. E na sexta eu esqueço que você vem usar no sábado e eu vou para outro. Então, desculpa. Tranquilo, cara. A garrafa coisa pode deixar aí. Então tá bom. Quando você achar uma bagunça, alguma coisa, aí você sabe quem que é o porcaria. Beleza. Você tá anotado. Só vou mandar pro Gabriel. Beleza. Tá. Pessoal, dúvidas? Eu sei que tem. Alguma dúvida que eu consiga resolver? Dúvida eu sei que tem um monte. Isso eu garanto para vocês. Tem um monte. Mas, alguma dúvida em que você tenha entendido o suficiente para fazer uma pergunta? Tá? Pessoal, eu não sou ingênuo de achar que vocês entenderam tudo, tá? Vocês não entenderam, eu sei disso. Tá? O que eu vou passar este código para vocês, com a solução. Tá? Por hora, eu não vou passar a solução que eu tenho com listas.
Por quê? Porque senão vocês vão bugar. Tá? Vocês vão ver duas soluções diferentes que chegam no mesmo resultado, vocês vão tentar comparar, mas vocês não entenderam nem a primeira, vocês vão ter problemas. Tá? Então, assim, ó, eu vou passar essa solução para vocês. Vocês, munidos da gravação, munidos do exercício, vocês têm condições de estudar para ver o que está acontecendo ali dentro. Tá? Então, essa é a ideia. Ele é um exercício longo, é o primeiro exercício longo que eu passei para vocês, certo? Haverá mais um, mas que vocês só vão ver o resultado lá no Python 2, porque a gente não tem mais tempo. Esse é o mal do curso do sábado, né? Então, quando eu passo o último exercício longo para vocês, o curso acaba. Né? Mas esse é o primeiro exercício longo que vocês fizeram. Justamente, e esse era um exercício importante que vocês fizessem, e agora eu vou contar o segundo motivo. O primeiro motivo é porque ele abrangia todo o conteúdo que vocês viram até agora. E ele realmente abrangia todo o conteúdo que vocês viram agora, e ele forçava que vocês pesquisassem. Por exemplo, eu não passei como que vocês acrescentavam espaços. Exato. Mas uma busca na internet mostraria. Ou então você poderia fazer isso no braço loucamente, né? Você chegaria no resultado? Você chegaria no resultado. Só dá um trabalho do cacete. Certo? Então, e aí isso mostra, inclusive, o quê? No Python, se é um problema comum, alguém já deve ter feito. Tá? Tentem não reinventar a roda. Se parece um problema comum, procure no Google. Alguém já deve ter resolvido esse problema. Tá? Não estou dizendo não façam isso, tá? Por quê? Porque, de alguma forma, você teve que aprender bastante coisa para poder chegar nesse resultado. Então, não é ruim. Né? Mas, profissionalmente falando, geralmente você tem prazo para entrega. Então, se alguém já fez, melhor. Né? Isso. E a segunda é, geralmente, quando você vai resolver problemas no mercado, ele geralmente é um problema grande que você precisa fatiar. Esse é um exemplo disso. É um problema grande que você precisa fatiar. Tá? Então, essa é uma das razões de eu ter fatiado ele em etapas. Mas depois do intervalo eu explico essas etapas para vocês. Beleza? Pessoal, 15 minutos de intervalo. Chego aí.